Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Oncológico. Meu nome é Cassiane, sou mestre em clínica médica e especialista em exercício no tratamento oncológico. E hoje eu quero que a nossa conversa seja um pouco diferente. Não do tipo de conversa que muitas vezes você teve até na faculdade, ou não do tipo de conversa que muitas vezes está lá no consultório médico, mas o tipo de conversa que vai trazer uma profundidade, ciência e principalmente aplicação real no nosso dia a dia clínico, ok? O tema de hoje é os 5 pilares do tratamento oncológico. E ao longo dessa conversa eu vou mostrar para você porque os 5 pilares não são opcionais. Eles são fundamentais para que o tratamento do seu paciente ou o seu tratamento funcione de verdade. Eu preciso começar com um número, infelizmente com um número, tá? Um número que você provavelmente já viu antes, mas eu quero que você sinta de um jeito diferente agora. Mais de 10 milhões de pessoas morrem por ano de câncer. 10 milhões. Não é estatística abstrata. São 10 milhões de famílias que perderam alguém. 10 milhões de histórias que terminaram mais cedo do que deveriam. Agora eu faço uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Se nunca tivemos recursos terapêuticos tão sofisticados, fármacos de última geração, cirurgias guiadas por imagem, imunoterapia personalizada, por que os índices de recidiva, de caquexia, de depressão e de mortalidade ainda são tão devastadores? É uma pergunta complexa, uma pergunta extremamente ampla, mas que nos faz repensar muito do contexto do próprio tratamento oncológico. Guarda muito bem essa pergunta. Eu não vou respondê-la ainda, porque a resposta vai aparecer ao longo de tudo que nós vamos falar hoje. E ela não está onde a maioria dos protocolos clínicos busca geralmente. Ok? Então, guarde isso aí com muito carinho. Existe uma crença que, na minha opinião, é o maior obstáculo da oncologia contemporânea. Ela não está nos livros de forma explícita, mas muitas vezes está nas condutas, nas prescrições, nos protocolos. Ela está nas conversas de corredor entre profissionais e ela está muitas vezes na cabeça do próprio paciente, na sua cabeça. Essa crença é só um remédio que resolve? E eu preciso ser muito direto com você. Essa crença tem um custo, um custo muito alto. Esse custo é medido em perda de qualidade de vida, menor resposta ao tratamento, em mais efeitos colaterais, em mais recidivas, em alguns casos, em menos tempo de sobrevida. Não estou dizendo que o remédio não seja fundamental. Ele é, ok? Nós não vamos falar aqui no Papo Oncológico nunca que o remédio não faz parte do processo e que ele é o carro-chefe do processo, tá bom? Nunca. Mas o tratamento farmacológico representa apenas um dos cinco pilares que a ciência já avaliou como determinantes do prognóstico oncológico. E é sobre esse modelo completo que nós vamos falar aqui hoje. Quando olhamos em arsenal terapêutico convencional, vamos chamar assim, vamos abordar pensando da seguinte maneira. O terreno que todos nós conhecemos muito bem. O tratamento oncológico convencional tem grande 4 modalidades: cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. Cada uma delas representa um feito extraordinário da ciência médica. É sensacional. A cirurgia oncológica evoluiu de mastectomias radicais, vamos chamar assim até de mutilantes, para ressecções com margens milimetradas guiadas por fluorescência. O cirurgião oncologista de hoje opera com uma precisão que seria inimaginável há 50 anos atrás. Para vocês terem noção, a quimioterapia nasceu em 1940, a partir dos estudos com gás mostarda na Segunda Guerra Mundial, tá? E hoje temos esquemas de polioquimioterapia
poliquimioterapia, perdão, com racionalidade mecanicista sofisticadíssima, associando agentes que atuam em fases específicas do tipo celular. Isso é sensacional. A radioterapia saiu de campos amplos devastadores para uma radioterapia de intensidade modulada, guiada por imagem, com precisão milimétrica. O tecido tumoral recebe a dose máxima, o tecido saudável ao redor é preservado com uma acurácia que me impressiona. É como se fosse um tiro a laser em um determinado ponto. A imunoterapia, essa é a grande revolução da oncologia nos últimos 15 anos. Os inibidores de checkpoint imunológico, anti-PD1, o anti-PD2, anti-CTLA4, sei lá, são vários. Eles reativam o próprio sistema imune do paciente para combater o tumor. Em alguns cânceres, como o melanoma metastático, transformam completamente o prognóstico. Completamente. São 4 intervenções, pessoal, brilhantes. E ainda assim, insuficientes sozinhas. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. Eu preciso que você entenda algo sobre a cirurgia que vai além do protocolo cirúrgico, tá? Quando você abre o paciente e remove um tumor, o seu objetivo é a ressecção com margem livre, o que chamamos de ressecção R0, tá? É como se eu tirasse tudo. Até aqui é o melhor cenário. Mas o que muitas vezes nós discutimos com clareza é o que acontece sistematicamente naquele momento. A cirurgia gera uma resposta de estresse cirúrgico intensa. Há uma liberação massiva de citocinas pró-inflamatórias, por exemplo, interleucina 6, TNF-alfa. E há uma janela de imunossupressão guiada através disso. Transitória, claro, mas presente, tá? No pós-operatório imediato. E é algo que nos preocupa muito na literatura. A possibilidade que esse estresse cirúrgico, se não for adequadamente modulado, possa favorecer a disseminação de células tumorais circulantes, as famosas CTCs. Tá? Quando nós pensamos nisso, então, vem uma questão central. A cirurgia remove o tumor, mas ela não trata o terreno, tá? Onde esse tumor vive. Não modifica o microambiente inflamatório sistêmico, não recupera a função imune, não previne a caquexia que virá depois. Por isso precisamos dos demais pilares. Isso é uma condição que, quando olhamos hoje, 2026, entendemos que não é apenas um ponto, né? São todos os pontos que interferem direto nisso. A quimioterapia age inibindo a replicação do DNA em células de alta proliferação. Ela não discrimina. Ela atinge células tumorais, mas também atinge células ósseas da mucosa gastrointestinal, folículo piloso. Daí os efeitos colaterais que todos nós conhecemos. Mielossupressão, mucosite, neurotoxicidade periférica, fadiga severa. São os pontos talvez aí mais comuns. E 2 deles eu quero que vocês gravem de forma muito especial. Sarcopenia e caquexia oncológica. A quimioterapia, ao agredir as células musculares, desequilibrar o metabolismo proteico, ela, eu vou falar pode, mas na verdade ela acelera a perda de massa magra. E em paciente sarcopênico tem pior tolerância ao tratamento, maior toxicidade e pior prognóstico. Isso é muito claro, muito direto. E uma pergunta que nós precisamos levantar aqui. Se a quimioterapia causa sarcopenia, mielossupressão e fadiga severa, o que precisamos em paralelo para preservar a função desse paciente durante o tratamento? Porque toda vez que eu olho para isso, pessoal, eu olho com uma característica que eu preciso tratar o paciente, eu preciso curar o paciente, essa é a ideia principal. E para que isso possa acontecer, eu tenho que pensar no paciente como um todo, né? Eu não consigo pensar apenas um ponto. A resposta, com certeza, está nos outros pilares, mas eu vou construir isso com vocês aqui de uma maneira muito cautelosa, tá bom? A radioterapia age por radiação ionizante, provocando quebras
na fita dupla do DNA das células tumorais, ok? Levando à morte celular. Sua sofisticação técnica atual é impressionante. Mas ela tem efeitos locais progressivos. Mucosite de campo, fibrose tecidual, linfedema regional, fadiga acumulativa, que se intensifica ao longo das semanas, ok? A fadiga não começa hoje. Ela muitas vezes vai se acumulando ao longo do processo. A imunoterapia, essa que revolucionou a oncologia, os inibidores checkpoint, reativam os linfócitos T, que haviam sido desarmados pelo próprio tumor. É uma abordagem muito excepcional, eu vou falar assim, muito top no ponto de vista imunológico, tá? Mas é um problema que a literatura já documenta com clareza. A imunoterapia responde bem em apenas 20 a 40% dos pacientes. Não é todo mundo que se beneficia com ela, dependendo do tipo de tumor. A pergunta é por quê, né? Porque a resposta ao anti-PD1, por exemplo, depende de um microambiente tumoral minimamente competente do ponto de vista imunológico, vamos pensar assim. Se esse microambiente é profundamente imunossupressor, e muitas vezes especialmente em pacientes sedentários, desnutridos e com estresse crônico, o bloqueio do checkpoint não é suficiente para reativar a resposta antitumoral. Então olha que interessante, nós estamos falando talvez de uma das maiores revoluções do tratamento oncológico e que mesmo assim precisa de um ambiente favorável. E aqui está um dos argumentos mais poderosos para os pilares do exercício, da nutrição e do suporte psicológico. Eles modulam esse microambiente. Eles criam condições para que a imunoterapia funcione muito melhor. E isso não é teoria, ok? Está tudo documentado isso. Pensando assim, então, existe um paradoxo que eu preciso nomear com clareza antes da gente dar o próximo passo. Nunca tivemos tanta tecnologia disponível em oncologia. Terapias-alvo, que inibem mutações específicas, testes genômicos, que personalizam o tratamento, inteligência artificial, né? Auxiliando no diagnóstico por imagem. O arsenal cresce a todo ano. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Só que ainda assim, a qualidade de vida do paciente oncológico durante o tratamento muitas vezes é péssima. A caquexia ainda eu vou chamar de subdiagnosticada e subtratada, vamos pensar assim, tá? A depressão oncológica afeta mais de 30% dos pacientes e raramente recebe intervenção estruturada. A fadiga oncológica, então, é a caquexia mais prevalente, é ainda muito frequentemente respondida com descanse mais. Muitas vezes o paciente chega para mim e fala, Cássio, estou muito cansado, estou com a sensação é que eu descanso e não melhora. Isso é real, tá? E não sabe o que fazer. Ele não tem noção do que eu estou falando aqui, ele não tem noção do exercício físico, o poder do exercício, da dieta, do controle psicológico, do tratamento como um todo. Isso me deixa muito chateado, porque eu sempre pensei em todos os pilares ao mesmo tempo, eu não consigo pensar em nada segmentado. Eu já falei em outros vídeos e vou repetir, eu perdi minha mãe com 48 anos por um câncer de pulmão. Eu estava terminando meu mestrado na época e eu mergulhei de cabeça nisso. Eu passei a estudar câncer de uma forma muito grande, para poder estruturar e pensar no modelo, abranger um modelo cada vez mais detalhado que pudesse pensar no paciente. Do diagnóstico da minha mãe ao óbito foram 1 ano e 2 meses. Nesse 1 ano e 2 meses, a percepção que eu tinha, estou falando, é claro, anos 2000, né, é que não tinha nada para ser feito. Foi essa fala que eu recebi. Olha, Cássio, o tratamento não vai ser efetivo, infelizmente o prognóstico é péssimo e as chances da sua mãe sobreviver em 6 meses são muito pequenas. Foi isso que eu escutei. Então, vamos imaginar o contexto. Hoje, a tecnologia avançou muito, a abordagem sistêmica do paciente não acompanhou o mesmo ritmo. E é exatamente essa lacuna que os 5 pilares vêm preencher. E é exatamente esse aqui o meu papel. É preciso construir algo que na prática clínica, vamos falar assim, ainda domina muitas condutas. A ideia de que o câncer é uma doença local, né? Eu não penso assim, tá? O câncer para mim não é apenas um tumor, o câncer para mim é uma consequência. O tumor é a manifestação visível de um processo sistêmico complexo. E esse processo
envolve o que chamamos de microambiente tumoral, né? Muitas vezes na literatura específica a gente chama ele de TME. Tá? O microambiente tumoral é o ecossistema que envolve as células tumorais e ele é composto por fibroblastos associados ao tumor, macrófagos protumorais, linfócito T, regulatórios que suprimem a resposta imune, vasos sanguíneos neoformados, ou seja, formados recentemente, e a famosa, a gente chama isso de angiogênese, tá? E uma matriz extracelular completamente remodelada pelo tumor, ou seja, o tumor muda a característica do tecido local. Esse microambiente não é neutro, tá bom? Ele foi ativamente construído pelo tumor para protegê-lo, é pró-tumor, pró-angiogênico e profundamente imunossupressor. É como se o tumor construísse um castelo com fosso, pontes elevadiços ao redor, aquela coisa extremamente protegida. E o remédio, por mais poderoso que seja, precisa entrar nesse castelo, né? Ele tem que atacar o tumor. E aí que está o grande detalhe. Pensando em intervenções terapêuticas, né, numa maneira geral, qual das nossas intervenções terapêuticas tem capacidade de penetrar e modificar esse microambiente tumoral de forma não farmacológica? Né? Vamos pensar assim, existe alguma coisa, tirando o remédio, que consegue penetrar esse sistema de forma não farmacológica? Guarda essa outra pergunta também. A resposta vai chegar, sabe, quando nós falarmos sobre exercício físico. E é minha área de atuação, é claro. E eu prometo que eu vou surpreender vocês aí. Existe um conceito que vem muito do Inflaming, né? Inflaming, e é o solo fértil do câncer, nós chamamos isso. Esse é um conceito que é absolutamente central para entender o câncer do ponto de vista sistêmico. O inflaming é a inflamação crônica de baixo grau, que é caracterizada não só pelo envelhecimento também, tá? Não só envelhecimento gera isso, olha que interessante, mas também o estado metabólico do paciente sedentário. Deixa eu contar um segredo? Obesidade. Obesos. Outro segredo? Estressados. E muitas vezes com o microbioma desequilibrado. Alguém se identifica dentro disso? Teoricamente acima de 40 anos, teoricamente com sobrepeso, teoricamente sedentários e teoricamente com uma alimentação desregulada. Eu sei que tem muita gente assim, né? E esse é um dos piores problemas. Essa inflamação de baixo grau que nós chamamos, ela ativa de forma muito persistente o fator nuclear chamado Kb, né? Ou NF-κB, que é talvez o regulador transcricional mais importante da biologia do câncer, tá? Quando o NF-κB está cronicamente ativo, ele promove a produção contínua de interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1-beta, e essas citocinas fazem coisas muito sérias no contexto oncológico, tá? Elas estimulam a proliferação celular, inibem a apoptose, que é a morte dessa célula, e promovem angiogênese, criando uma resistência à própria imunoterapia. Olha que interessante. Existem pesquisadores que já descrevem isso, tá? Isso, por exemplo, foi publicado na Nature, na revista Nature, em 2001, tá? E depois revisto isso em 2022, esse conceito aí, tá? A inflamação não é apenas uma consequência do tumor, tá? Ela é uma das marcas fundamentais, um dos seus habilitadores. É quem acaba potencializando a resposta do tumor. Então olha que interessante. Esse ponto aqui é o que importa para a nossa conversa. Nutrição e exercício físico são duas intervenções com maior poder de modulação do NF-κB, por exemplo, e das citocinas inflamatórias no nível sistêmico. Não é de forma marginal, é de forma muito documentada, com publicações de altíssimo impacto, tá bom? Então o que eu estou trazendo aqui não é algo que a ciência não viu, não é algo que a ciência não comprova. Isso está muito documentado de forma até detalhada na literatura. Isso é uma maravilha, tá? É isso que eu estudo de forma muito aprofundada. Eu preciso
que você entenda, então, os mecanismos de resistência terapêutica, né? Porque sem entender isso, muitas vezes quem está me escutando não vai compreender porque o modelo de monopilar, né? Só o remédio, inevitavelmente encontra o teto. Ele chega até um ponto que ele trata. Não dá para falar que o quimioterápico não trata, pessoal. Ele trata, certeza absoluta. Só que existe um teto desse tratamento. E o teto é que se eu não tenho um ambiente estruturado para o quimioterápico, o efeito dele vai até ali e não consegue atingir o potencial máximo que poderia ter. Então, primeiro, pensando em heterogeneidade intratumoral, um tumor não é composto por células idênticas. Tá? Não é células idênticas. Nenhum de nós aqui é idêntico. E uma população heterogênea com subclones diferentes, quando você aplica a quimioterapia, a maioria das células morre. Isso é real. Quando eu dou quimioterapia, a maioria morre. Mas os clones resistentes sobrevivem. Olha que interessante, né? E quando o tumor, vou chamar assim de recresceu, tá? Ele é mais resistente do que antes. Então imagina que quando eu aplico o quimioterápico e eu não mato todo o tumor, quando ele volta teoricamente mais forte. Isso acontece também com as bactérias, se a gente for pensar de uma maneira geral aí. O segundo ponto é que existem o que a gente chama de bombas de efluxo, tá? São algumas células tumorais superexpressam proteínas como a MDR1, por exemplo, e a P-glicoproteína, que literalmente expulsam o quimioterápico de dentro da célula. Tá? Olha que interessante. É como se a célula tumoral criasse uma bomba que manda para fora dela o quimioterápico. Tá bom? Então, o quimioterápico entra lá, a bomba expulsa. E aí, a pergunta é, coloca uma dose mais alta? Olha que coisa interessante. Quanto mais eu aumento a dose, mais eficiente fica a bomba. Então é uma forma que o tumor tem de se autoproteger. Olha que interessante isso. Um terceiro ponto extremamente importante para nós falarmos são alterações no TP53. Tá? O P53 é o guardião do nosso genoma, responsável por induzir apoptose em células danificadas. Então, quando o TP53 muta, e isso acontece em mais de 50% dos cânceres, a célula perde a sua capacidade de morrer, induzida pelo quimioterápico. Olha que coisa. Então é como se o próprio sistema passasse a proteger a célula tumoral. É mais ou menos isso, tá? De uma forma genérica aqui. Então, pensando aí nos três pilares, nós temos fatores do próprio tumor que fazem com que ele ganhe, vou chamar assim, poder, né, sobre o tratamento. Existe um quarto. As células tronco tumorais, as células estão num estado quiescente. Elas não se dividem ativamente. Como a maioria dos quimioterápicos age sobre as células em divisão, as células tronco tumorais sobrevivem ao tratamento e são a principal responsável pela recidiva tardia. E aí está uma grande intervenção, tá? Quando a gente pensa em redução da recidiva do câncer, esse é um papel extremamente importante que vale a pena um novo vídeo, tá bom? Para que a gente possa discutir um pouquinho sobre isso mais lá na frente. Nenhum desses mecanismos é resolvido com dose maior de quimioterápico. Existe uma dose, existe um teto, né? Eles exigem uma abordagem sistêmica que geralmente modifique o microambiente, modifique o metabolismo tumoral e muitas vezes fortaleça o sistema imune, tornando capaz de eliminar esses clones existentes, chama assim, tá? E essa é a lógica dos 5 pilares que eu estou descrevendo aqui. Quando pensamos então naquilo que estamos falando aqui, os 5 pilares do tratamento oncológico integrado é o coração do tratamento, ao meu ver. Tá? E eu quero que você olhe para esse modelo não como uma lista de intervenções independentes. Eu nunca olho isso de forma independente. Na minha concepção, o paciente está lá e eu preciso tratar esse paciente com a minha intervenção de exercício, com a intervenção do nutricionista, com a intervenção do psicólogo, com a intervenção do médico no tratamento. Ou seja, quanto mais profissionais, né, envolvidos nesse sistema, melhor o cenário, né, desse paciente aí. Eu penso ele realmente como sistema integrado, onde cada pilar potencializa o outro. Sempre assim, tá? Pilar 1, sem dúvida, o tratamento farmacológico. É uma base insubstituível, tá bom?
toda vez que um profissional fala para você, ah não uso quimioterápico, ah não, abandone seu tratamento, por favor, procure um outro profissional. Hoje nós sabemos que isso não é uma intervenção adequada, tá? Eu não estou falando que eu sou a favor só do remédio, pelo contrário, estou defendendo aqui os 5 pilares, mas os 5 são favoráveis. Então, o quimioterápico é um agente extremamente potente disso tudo, tá bom? Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, cirurgia, terapia-alvo, todos eles são fundamentais. Então, nunca abandone seu tratamento pensando nisso, tá? Pilar 2, nutrição. Nós precisamos modular o microambiente tumoral, tá? Combatendo a caquexia, um suporte imunológico, vamos pensar assim, via microbioma. Microbioma são as células que estão lá no teu intestino, tá bom? E eles têm uma intervenção fundamental em tudo isso. É como se eu aumentasse o poder, tá? Por quê? Porque aquilo que alimenta as nossas células vem da nossa própria alimentação. Então eu preciso alimentar o meu corpo com coisas favoráveis. E existem estratégias nutricionais, eu não sou nutricionista, não vou abordar de forma aprofundada aqui, mas existem estratégias nutricionais que podem potencializar e são usadas de maneira diferente em cada fase do tratamento, tá bom? Então, se você que está me ouvindo do outro lado não tem um nutricionista te acompanhando, isso faz necessário, tá? Faz necessário. Eu entendo que o custo, muitas vezes, pessoal, do tratamento oncológico é um custo muito elevado. E esse custo elevado, eu sei o impacto que ele tem na família de muitas pessoas. Foi exatamente isso que eu passei há 20 anos atrás com a minha mãe. Nós tivemos suporte, mas o suporte que nós tínhamos era extremamente pautado no primeiro pilar. Nós não tivemos suporte nos outros pilares. Falar de exercício físico na época, quando eu abordei a primeira vez exercício físico, falando em tratamento oncológico, lá em 2020, isso parecia loucura, apesar que eu já estudava isso um pouco, mas eu entendo o custo disso tudo e, por entender o custo disso tudo, eu estou lutando muito para tornar viável uma coisa que vai ser extremamente impactante para todos, tá? Para todos, não tenho dúvida disso. O nome dele é Vitera, o Vitera daqui a pouco vai estar aí, se Deus quiser, acredito e creio nisso, e o Vitera vai conseguir trazer para você, paciente, independente de onde você está, do estado que você está, do quadro clínico que você está, uma forte ajuda, tá? Uma forte ajuda. E pensando em tudo isso, porque eu montei um método que eu uso, é o método que eu uso aqui para tratamento dos pacientes que estão, né, sob minha supervisão da equipe, na verdade, não só minha, mas que essa metodologia tem gerado um impacto extremamente favorável, tá? Fazendo a abordagem pensando em vários pilares, é claro que não em um só, tá bom? Pensando no pilar 3, exercício físico, nós estamos pensando em imunomodulação direta, tá? E quando eu falo que eu prescrevo exercício, eu não prescrevo supino reto, eu não prescrevo agachamento, não é isso. Eu uso isso ao meu favor, mas não é isso que eu prescrevo, tá? Então, quando você está prescrevendo supino para o aluno, mas eu não estou pensando em supino, tá? Eu estou pensando em gerar uma imunomodulação direta, uma ação antitumoral via miocina, uma redução de marcadores inflamatórios e a preservação de massa muscular. Eu estou pensando nisso. Eu estou pensando em potencializar a invasão do tumor pelo quimioterápico. É isso que eu penso muitas vezes, tá? Claro que depende muito da fase do paciente, depende muito do quadro, mas exatamente é isso que eu faço. O pilar 4, quando a gente pensa nele, é o suporte psicológico e terapêutico. Ele modula o eixo psiconeuroimunológico, tá? Principalmente gerando redução do cortisol crônico e a melhora da resposta imune antitumoral. Nós falamos agora há pouco que quando a gente está em estado de estresse crônico, esse estresse crônico nos leva a uma inflamação de baixo grau que não para. E quando nós fazemos esse trabalho com o psicólogo, com o psicoterapeuta, nós passamos a entender que essa condição de melhora, e ao melhorar essa condição, você acaba tendo uma viabilidade muito boa em reduzir esse processo inflamatório de baixo grau. E aí você passa a curar-se melhor, vou falar assim, tá? Então isso é muito importante.
O pilar 5 talvez seja a fronteira mais recente aí da ciência oncológica, é hoje o que eu estudo, né, em altíssimo grau. Eu falo muito hoje sobre modulação bioelétrica, biofótons, modulação do potencial de membrana tumoral como alvo terapêutico, né? E isso para mim é hoje o cenário dos meus maiores estudos realmente, onde eu mais mergulho literalmente para estudar e que a gente vem vendo uma perspectiva muito favorável dentro de tudo isso aí. Só que é claro que eu não estou falando só disso, ok? Eu sempre vou estar falando aqui dos 5 pilares. Na metodologia que eu criei são 5 bases do tratamento também. Então, quando eu prescrevo o treino, eu estou pensando sempre em 5 pilares, que começa, por exemplo, utilizando a modulação de frequência teta cerebral, com redução, por exemplo, pressão de pontos para reduzir náusea e vômito quando a pessoa apresenta, redução de dores quando tem isso. Tá? Então, são vários fatores aí que tem aí. Agora, eu quero aprofundar dentro de cada um deles, tá? Com mecanismo, com evidências, com aplicação prática, para que você que está me assistindo possa entender um pouquinho tudo isso. E nada que eu estou falando aqui é aleatório, ou nada que eu estou falando aqui é algo que realmente não tenha aplicabilidade científica e principalmente embasamento, tá bom? Então, tudo embasado aí em grande nível, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o tratamento farmacológico, tá? Então, ela é a base insubstituível, eu já falei para vocês. O tratamento farmacológico é o primeiro pilar e ele é a base realmente que sustenta todos os outros. Nenhum profissional sério em oncologia integrativa questiona a importância do tratamento oncológico. Então, pelo contrário, o objetivo dos demais pilares é fazer com que esse tratamento funcione melhor. É isso, tá? Então, alguém fale alguma coisa contra isso para você, duvide, procure outra opinião, porque nem sempre está no caminho mais adequado, tá? O que nós temos hoje disponível é extraordinário. Terapias-alvo que inibem mutações específicas, como inibidores, por exemplo, de EGFR no câncer de pulmão, os inibidores, a gente chama de BRAF, tá? No melanoma, imunoterapia com inibidores de checkpoint que reativam a resposta imunológica tumoral, anticorpos conjugados com toxinas que entregam... É como se eu pegasse o quimioterápico e levasse diretamente para a célula tumoral, tá? É como se eu entregasse o veneno diretamente para a célula tumoral. Mas cada um desses tratamentos ele tem um custo fisiológico, tá? E esse é o custo que os demais pilares vêm minimizar. A quimioterapia causa sarcopenia e o exercício vai lá e preserva a massa muscular. A quimioterapia causa imunossupressão. O exercício físico mobiliza as células NK, por exemplo. A quimioterapia causa fadiga cumulativa. O exercício, de forma paradoxal, é a intervenção mais adequada frente a isso. Tá? É mais eficaz no tratamento da fadiga. O tratamento, como um todo, gera estresse psicológico intenso. E o suporte imunológico aí, ele modula esse estresse e melhora a resposta imune. Então, os pilares não competem com o remédio, fique muito claro isso, tá bom? Eles trabalham com o remédio. Quando nós pensamos, então, em nutrição oncológica, a nutrição ela tem um papel principal em modulação do microambiente tumoral. Ele é o segundo pilar, né, que eu falei para vocês. E é preciso que você entenda que estamos falando de algo muito além do que coma bem e beba água. Muito além, tá? Muito além mesmo. Eu não vou aprofundar hoje aqui com vocês sobre temas específicos, água estruturada, eu não vou falar nada disso hoje, porque senão mudaria completamente o foco do meu raciocínio com vocês aqui, mas imagine que nós temos um conteúdo gigantesco para seguirmos frente a isso, e eu prometo que eu trago um vídeo falando disso aí para vocês aqui, porque eu enxergo que isso faz toda a diferença no processo, tá? A desnutrição, pessoal, ela afeta entre 30 e 85% dos pacientes oncológicos, tá? E dependendo do tipo de tumor e do estágio, ela afeta muito. Em câncer de trato gastrointestinal superior, pulmão, a prevalência de nutrição grave pode ultrapassar 70%, 80% tranquilamente.
E a desnutrição não é apenas um efeito colateral inconveniente. Tá? Guarde isso, ela não é efeito colateral. Ela é um preditor muito forte de mortalidade. Muito forte. Então, isso nos traz uma outra pergunta importante. Quantos dos pacientes ou quantas das pessoas que vocês já viram na sua prática aí, ou já viram ao seu redor, com o diagnóstico oncológico, tem uma avaliação nutricional estruturada e documentada no prontuário? Quantas pessoas vocês já viram assim? Eu já vi vários, tá? Porque faz parte da nossa proposta aqui de trabalho, faz parte da nossa proposta de tratamento, faz parte daquilo que está dentro do Vitera. Então isso faz parte do nosso modelo. E quantos chegam apenas com a prescrição de quimioterápico? Isso é o que eu mais vejo. Tá? Hoje a grande maioria dos pacientes que nos procuram, que me procuram, muitas vezes vem só com a prescrição do tratamento quimioterápico. E está tudo bem, né? Eu entendo isso, o tempo muitas vezes da consulta é pequeno, o volume muitas vezes do atendimento torna o processo cada vez mais complexo. Só que essa pergunta me dói um pouco. Porque a resposta, né, se eu pensar na maioria dos serviços, ainda é que poucos têm avaliação nutricional, né, e isso traz consequências, eu sei da consequência disso. Então, isso é, ao meu ver, impactante. A caquexia oncológica é uma síndrome multifatorial, né, que é definida por perda progressiva de massa muscular, mesmo quando a pessoa consegue comer, tá bom? Ela tem ingestão calórica aparentemente adequada. Ela é mediada por fatores tumorais, como um que a gente chama de PIF, tá? Então, um fator introdutório, fator de proteólise, tá? E o outro que a gente chama muitas vezes de MEF, tá? Fator mobilizador de lipídio. Além de citocinas inflamatórias, liberando lá interleucina 6, TNF-alfa, interleucina beta, 1-beta. É uma síndrome que a reposição calórica isolada não resolve. Não adianta só colocar o paciente para comer, tá? Senão eu coloco ele lá na sonda e come, resolve, e não é esse desfecho que a gente vê. Muitas vezes o paciente, quando vai para a sonda, ele tem um desfecho desfavorável, tá? Mas ela exige uma abordagem de vários pilares. Vários pilares. E quando nós olhamos os mecanismos, porque aqui que a nutrição oncológica sai do campo do bom senso, entra no campo de ciência de ponta, o primeiro mecanismo é quando a gente passa a entender o efeito Warburg, que as células tumorais têm uma peculiaridade metabólica fascinante, né? Mesmo na presença de oxigênio, as células tumorais elas preferem a glicólise anaeróbia e para produzir energia para ela, tá bom? A gente chama isso de efeito Warburg. Elas consomem basicamente não, elas consomem prioritariamente, vamos falar assim, glicose em altíssima velocidade. Por isso os tumores aparecem com tanta clareza no PET scan, tá? O PET-CT. E dietas com alta carga glicêmica que produzem picos repetidos de insulina e IGF-1, tá? Criam um ambiente favorável a essa via. E reduzir a carga glicêmica e controlar a sinalização de insulina e IGF-1 é, portanto, uma estratégia metabólica antitumoral. Bom? Então, essa é uma das importâncias. Existe um segundo fator extremamente importante quando nós pensamos em nutrição, que os ácidos graxos, ômega 3, por exemplo, o EPA e o DHA, tá? Perdão, eles são presentes em peixes de água fria, sardinha, salmão, ou em suplementos de qualidade, tá? Quando incorporados à membrana celular, eles competem com ácido araquidônico e reduzem a produção de prostaglandinas pró-inflamatórias. E essa condição inibem fatores que eu falei lá atrás, o NF-κB, a própria COX-2, e o que é mais interessante clinicamente, os estudos demonstram melhora na sensibilidade de células tumorais a alguns quimioterápicos. Por exemplo, os taxanos, tá? Quando isso está presente. Então olha que interessante, quando você modula o ambiente alimentar, você acaba modulando também o ambiente do tumor. Existe um terceiro fator frente a tudo isso, que é a própria microbiota intestinal, vou chamar aqui de microbioma intestinal, tá? Essa é a área que explodiu na literatura nos últimos, talvez, 5 ou 10 anos, e trabalhos publicados, por exemplo, na Science, em 2018, lembro que eles demonstram que a diversidade do microbioma intestinal está diretamente associada à resposta ao anti-PD1, tá?
Então, pacientes com maior abundância desse fator tinham respostas superiores à imunoterapia. A nutrição, vamos pensar assim, ela modula o microambiente, né, o microbioma, e o microbioma modula a resposta imune antitumoral. Então, olha que interessante. É como se fosse uma conexão direta, tá? E mecanicamente, claro, é muito claro para nós quando pensamos dessa maneira aí. Então, olha que interessante. Quando você usa o alimento certo, você potencializa a resposta tumoral e torna o tumor mais fácil de ser atingido durante o tratamento. Agora, vou falar da minha área, né? Claro. O exercício, eu chamo ele de droga anticâncer, tá? Que legal, tá? Sempre falei que o exercício fazia parte do tratamento, e aí eu fui muitas vezes até talhado frente a isso. Como assim tratamento, exercício no tratamento, né? E hoje, ainda bem que isso é muito claro para todos nós aí. E ele foi o meu terceiro pilar, né, que eu falei para vocês, e esse é o que eu tenho mais propriedade para falar, sem dúvida nenhuma, e também o que eu mais me emociono cientificamente quando eu falo disso, tá? O exercício físico é o agente terapêutico mais subutilizado da oncologia. Agora tem ganho muita força, nós temos outros profissionais falando sobre isso também, isso é maravilhoso. Pra vocês terem noção, quando eu falei sobre tratamento oncológico a primeira vez, foi exatamente quando minha mãe estava com tumor, isso foi em 2005, parecia loucura, tá? Eu conversando com o pessoal, fiz meu mestrado na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, na clínica médica, e eu conversava, né, com, vou chamar os colegas médicos lá, e isso tinha pouquíssimos estudos falando, né? Na verdade, muito escassos. E hoje a gente tem uma visão muito melhor disso. Eu tenho uma visão muito melhor disso, a área tem uma visão muito melhor sobre o potencial dela. Então isso é muito bom. Então isso deixou de ser minha opinião apenas, tá? Essa é uma conclusão, tá? Que foi publicada na Nature, para vocês terem ideia, em 2021. Um dos periódicos